Fala, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Professor Janilson aqui. Então, olha só, vamos iniciar nossa videoaula falando um pouco sobre retas e ângulos. Inicialmente, vamos falar sobre as ideias associadas a ponto, a reta, a plano. Para a gente começar, para a gente ter uma noção básica, nós vamos falar um pouco sobre essas três noções. O que eu quero que vocês entendam? Primeiramente, a geometria ela se baseia nessas três noções. O ponto, a reta e o plano, eles representam as ideias intuitivas. Nós precisamos ter uma imaginação para a gente ter uma intuição sobre essas três noções. Elas são consideradas como básicas ou primitivas, das quais todo conhecimento geométrico ele está ligado e relacionado a essas três noções. Então, olha só. Primeiramente, falando sobre o ponto ele é considerado como adimensional. Como assim, tio? Ele não tem uma definição de suas dimensões. Ele não tem como definir a largura, ele não tem como definir a altura, ele não tem como definir o comprimento. Então, ele é considerado como adimensional. Se a gente observar a marca de uma caneta no papel, nós vamos ter uma ideia de ponto, onde a gente tem apenas um pontinho ali específico. No entanto, a gente não consegue definir as suas dimensões. Por isso, o ponto ele é considerado como adimensional. Se a gente pegar a reta ela é considerada como unidimensional, onde nós vamos ter apenas como definição o seu comprimento. No entanto, a gente não consegue ter uma definição exata da sua espessura, a gente não consegue definir a espessura dele. Se a gente pegar assim, por exemplo, o horizonte, ali quem já foi ali na praia, consegue verificar ali a sua imensidão, verifica como se tivesse uma linha ali no horizonte. A gente consegue ver um comprimento, a gente consegue identificar, a gente consegue definir. No entanto, a gente não consegue definir uma espessura para essa linha. Se a gente ter como basicamente ela como para os seus dois lados sem fim, infinitas, nós vamos ter o comprimento, uma definição. No entanto, a gente não tem como definir a sua espessura. E para representar, para nomear a reta, nós vamos utilizar sempre letras minúsculas. Isso também é importante para a gente, onde a gente vai ter uma nomenclatura, uma representação para essas retas. E toda vez que a gente representar, nós vamos representar por letras do nosso alfabeto com minúscula, no caso ela sendo minúscula. No caso do ponto, nós vamos trabalhar o ponto como letras maiúsculas do nosso alfabeto, ok? Quando a gente fala sobre o plano, nós temos a representação apenas de uma parte do plano, onde nós temos que ter uma intuição em que o plano ele tem as suas delimitações ilimitadas, ou seja, o plano ele tem uma imensidão, ele não consegue ser definido. No entanto, a gente consegue apenas expressar, desenhar uma parte desse plano. E o plano, diferentemente do ponto e da reta, ele não vai ser representado por letras do nosso alfabeto, e sim por letras do alfabeto grego, que são essas letras aqui que eu coloquei para vocês. Sendo que para representar o plano, tem que ser todas as letras minúsculas. Letras minúsculas. Não pode ser letra maiúscula, tem que ser letra minúscula. Ok? Beleza, galerinha? Então, olha só. A partir daí, nós vamos ter a nossa intuição sobre retas, ângulos e essas ideias associadas. Beleza? Aqui é o professor Janilson falando com vocês. Um grande abraço e até a próxima.